direção que o nosso pastor aqui em São Vicente, no centro, nos deu no domingo de Páscoa. E hoje eu fui lá em Salmos 43. É um capítulo bem curtinho, mas algo me chamou muito a atenção. Lá no 43, Salmos 43, versículo 5, diz assim: Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Muitas vezes a gente se culpa porque nós nos entristecemos. Não é errado você se entristecer. Tem notícias que chegam para nos deixar triste, tem momentos da vida em que nós ficamos tristes. O que nós não podemos é nos prostrar diante daquela tristeza, diante daquela notícia, diante daquela situação que se levantou na nossa vida. Mas aqui, o salmista fala, por que a minha alma está triste? Né? Tem até um louvor, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus. Né? Por quê? A gente tem que se perguntar, né? Deus não é maior do que tudo isso? Por que a gente ainda fica prostrada naquela tristeza, naquela melancolia, naquele desespero de que as coisas não vão melhorar, as coisas estão desse jeito e vai continuar? Não, a gente tem que crer que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Existe uma música secular que fala que tem pessoas que nasceram para sofrer. Não, gente, não. Deus não ia dar a vida do seu único filho para nos salvar. Olha que sacrifício, nem todo sacrifício que nós venhamos fazer na nossa vida vai se comparar ao sacrifício que Deus nos fez. Ao sacrifício de Jesus na cruz, morreu em nosso lugar. Então, você acha verdadeiramente que Deus daria a vida do seu único filho para nos salvar, para que a gente vivesse numa dor e numa tristeza e num desespero de alma? Não. Deus, Ele é justo, Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele quer que seus filhos vá bem em todas as coisas, não é só financeiramente, não é só sentimentalmente, não é só na saúde, Ele quer que a gente vá bem em todas as coisas. Então, se hoje você recebeu uma notícia e que sua alma está abatida, se hoje você está passando por um processo, Najara, mas não é de hoje, já é de um tempo. Então, preste atenção, vá lá no Salmos 43, lê esse salmo todo, né? Não fique preso somente ao versículo 5, porque ele já fala muito com você, eu acredito, mas vá e lê o Salmo 43. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? A gente não pode andar perturbado, e nem abatido, e nem desesperado por coisa alguma, porque no desespero, Deus, a gente impede de criar uma sensibilidade para poder ouvir Deus. Deus até fala, mas quando você está perturbado, abatido, desesperado, é difícil você ouvir a voz de Deus. É difícil você ter aquela comunicação de paz, de saber que Deus está no controle de tudo e que Ele vai resolver o seu problema. Mas, Najara, você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente, eu não sei. Mas o principal, quem realmente deve saber, é Deus. E Ele está no controle da sua vida. Então, não se permita viver em atribulação. Não se permita viver em perturbação. Não se permita viver uma tristeza assim, amargurante de dias. Recebeu uma notícia ruim? Olha, pode chorar. Pode chorar, eu choro, né? Com certeza, meu convidado aí já deve, que eu vou apresentar já deve ter recebido alguma notícia ou vivido algum processo em que ele se sentiu triste, chorou, ficou abatido, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença que te faz levantar? É você não se permitir viver na prostração. É isso que o inimigo quer. Ele vem com aquela notícia, com aquele baque, aí ali você chora, você grita, você se desespera, e aí ele fica ali te injetando cada vez mais tristeza, cada vez mais angústia, cada vez mais prostração, e aí você acaba não se permitindo ouvir a voz de Deus. Então, se eu posso te dar um conselho no dia de hoje, ouça a voz de Deus. Ela é que precisa ecoar no seu coração. Bom, com essa palavra de hoje,
Eu vou apresentar meu convidado, que ele está bem longe, viu, gente? Ele está bem distante daqui do litoral de São Paulo. E eu quero apresentar o pastor Edilson, lá do Mato Grosso. Está em Cuiabá, gente. Longe, longe, muito longe. Mas nós estamos ligados aqui em Deus e hoje o programa vai ser abençoado. Pastor Edilson, boa tarde. Boa tarde, Najara. Boa tarde, amigos dessa programação extraordinária que a gente tem o prazer de ter acompanhado dias atrás. Vi rostos amigos que saíram aqui do Mato Grosso, inclusive eu tive acompanhando muito o meu pastor amigo, o pastor Hilton, que hoje está lá na Romênia, que a gente pôde servir junto aqui, trabalhar, e a gente mantém o contato. Pastor Zanão também, que na época foi obreiro aqui no interior do Mato Grosso, na cidade de Cáceres, onde nós começamos a nossa jornada de fé. Então, ficamos muito felizes por ver esses homens de Deus que estão indo cada vez mais longe, e o amigo também, que estava aqui no interior também do Mato Grosso, que foi para a Bolívia, nosso pastor amigo, pastor Sérgio Guerra. Então, tem sido um celeiro de homens de Deus abençoado. E como você disse, estamos um pouco longe do litoral de São Paulo, né? Mas o que é bonito é que o que nos une é a fé. O que nos Verdade. une é o que move o nosso coração. Como você estava dando essa palavra antes aí, já foram muitas lágrimas, já foram muitas situações em que passamos, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que haveriam aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, deveríamos ter coragem. Aos amigos que estão nos ouvindo, se você está enfrentando uma aflição aí, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, também tiveram que ter coragem para enfrentar esses desafios. Narjara, olha, estou muito feliz de poder estar com os nossos amigos paulistanos e, é claro, através dessa programação, chegando mais longe ainda. Pastor, eu que fico feliz, eu fico honrada, porque é tão bacana. Quando eu convidei o senhor falou, já conheço, já assisti alguns trechos. E eu falei assim, meu Deus, né? A voz da gente está chegando num lugar onde talvez os meus pés não vá chegar, né? E é muito bacana saber que Deus nos permite viver coisas sobrenaturais, porque estar aqui é sobrenatural, conversar com o Senhor é sobrenatural, ter esse momento de compartilhar uma mensagem, de compartilhar vivências, é muito extraordinário para mim. Então, a honra é minha de receber o Senhor e de saber que o tempo hoje é algo muito precioso, né? A gente não dispõe o nosso tempo para participar de qualquer coisa ou para fazer qualquer coisa. Então, saber que o senhor está aqui é porque, de alguma forma, o senhor acredita que esse projeto realmente é de Deus e realmente está alcançando muitas vidas. Pastor, posso perguntar tudo o que eu quiser? Fique à vontade. Pastor, de onde que o senhor é? O senhor é de São Paulo? Não, por incrível que pareça, eu sou daqui mesmo, do Mato Grosso. Sou mato-grossense, sou morador, né, natural aqui próximo da capital do Mato Grosso, Cuiabá, no caso, na cidade de Cáceres. Minha família veio do Nordeste há muito tempo atrás, um tempo de crise, dificuldade. Minha avó materna regressou aqui para o Mato Grosso e se instalou no interior, na cidade de Cáceres, e ali nós começamos a nossa jornada. Não tenho muita recordação de tempos anteriores. Fiquei muito feliz porque, assim, a história da minha família é bem interessante por causa da minha avó. Nós não conhecíamos a fé. Antigamente, as pessoas já nasciam presas a uma religião, a uma tradição, a uma cultura. Então, assim, a cultura da minha avó era uma cultura, posso dizer, ocultista, uma cultura muito pesada. Nós não conhecíamos a verdade, né? Então, nós nascemos ali em Cáceres e já vou
já vou entregar as Vai, cartas vai aqui, falando, pastor. falando, né? Eu gosto de convidado que já vai falando assim abertamente. É muito interessante. É, nós já vamos falando abertamente. No caso, eu falo aqui para os irmãos na igreja, nos lugares que eu passo, eu conto um pouquinho da história da mulher que salvou a família, a minha avó. A minha avó, ela era uma feiticeira, uma macumbeira, e eu sei que hoje a gente usar algumas palavras como essa nas redes sociais geram muita polêmica, causam estranheza para muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui pela rádio, você que vai ouvir depois o programa gravado pelas redes sociais da rádio, eu quero dizer que é o meu testemunho. Eu estou contando do que nós vivemos, das experiências que nós enfrentamos. A minha avó, então, desde que veio do Nordeste, ela acreditava que ela tinha esse dom, né? Porque antigamente acreditava-se que era um dom. Ela acreditava. E não estou aqui para falar da religião de ninguém ou do que as pessoas acreditam, mas da minha experiência de vida. Então nós morávamos numa casa de madeira, uma casa simples, humilde, e na época eu tinha 7, 10 anos, e eu vi as pessoas chegando ali, pessoas da alta sociedade, com problemas, procurando uma certa ajuda. E a minha avó incorporava ali os espíritos, utilizava-se da bebida para receber ali aquela entidade, para atender aquelas pessoas. Era aquilo que a gente vivia. Só que depois que as pessoas iam embora, aquela senhora de idade, aquela vozinha humilde, que todo mundo queria estar perto, completamente alcoolizada. Ela saía de casa, olha que situação, Najara. Os amigos, na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, as pessoas chegavam na casa da minha mãe e falavam: olha, encontramos a sua mãe caída lá na rodoviária. A minha avó não era uma andarilha, não era uma pessoa, não era um mendigo, mas aquela condição levava ela ali. E nós íamos lá, buscávamos, trazia ela para casa. Ela continuava naquilo. Reunia todos os netos para pedir a bênção da entidade. Só que nós vivíamos numa situação miserável, uma situação de sofrimento. Porque é isso que o diabo faz, ele escraviza a gente. Ele coloca um pensamento e a gente acredita que aquilo é verdade. Até que Jesus venha e nos liberte daquilo. É como no tempo de Jesus. O povo não tinha a boa notícia. Então eles viviam escravos de uma verdade absoluta. Aí Jesus chega e fala, por exemplo, para o Bartimeu, né? Volte a ver. Fala para o paralítico, volta a andar. Era uma notícia que eles nunca imaginaram. Então, assim era minha avó. Vi coisas assim que, se eu contar, algumas pessoas vão dizer que isso não existe. E na fé também, depois que conhecemos a Cristo, passamos por experiências. No tempo que a igreja iniciou os trabalhos, nós vivemos uma experiência muito forte de manifestações espirituais. Aí, certa vez, eu já com 12 anos, minha avó nessa rotina dela, apareceu o pastor da Igreja da Graça na televisão. E na cidade de Cáceres não tinha o trabalho da Igreja da Graça. Esse pastor ousado na TV, ele disse assim: olha, eu estou chamando todos para um encontro com Deus. Você, feiticeiro, macumbeiro, espiritualista, eu quero que você venha, porque eu vou te mostrar o verdadeiro Deus. Olha a ousadia desse pastor da nossa igreja. Há praticamente 25 anos atrás, ou mais do que isso. A minha avó, assistindo essa programação em casa, ela tomou as dores. Ela disse: eu que vou lá mostrar para esse pastor quem é Deus. A macumbeira que estava desafiando o Deus do pastor, ousado. E eu me lembro que estava eu e a minha irmã em casa, junto com a minha avó. A minha avó teve 14 filhos, são vários netos. Mas naquele dia só estava eu e minha irmã. Então a macumbeira pegou 2 netos e disse: vamos nessa igreja. Eu vou mostrar para esse pastor o que é o poder. Ele vai aprender. Vou desmascarar esse pastor. Quando chegou lá, era num clube social, tinha aproximadamente umas 400 pessoas. Quando o pastor começou a oração, metade das pessoas manifestaram espíritos malignos. Eu era criança, eu fiquei assustado com aquilo.
Minha avó estava ao fundo, olhando tudo isso. E olha que a feiticeira não incorporou demônio, não. Quando o pastor orou, metade das pessoas manifestaram, ele falou assim: pessoal, quem está bem, fica aqui para a direita, e esse pessoal aqui nós vamos ajudar. Me lembro que na época tinham 10 pastores para expulsar demônios de 150 pessoas. Era muita gente. Era um tempo em que a feitiçaria dominava, as pessoas estavam presas a isso. E a feiticeira estava no fundo, com os 2 netinhos. Olhou tudo aquilo e ficou assustada, porque ele, no nome de Jesus, libertou aquelas pessoas. E aconteceram milagres. E quando ela viu aquilo, ela ficou calada, terminou aquele culto, nós fomos para casa. Quando ela chegou em casa, ela reuniu a família e disse: olha, a partir de hoje a partir de hoje eu estou mudando de vida. A partir de hoje eu quero servir aquele Deus daquele homem que veio aí, porque eu conheci o verdadeiro Deus. Nesse dia, ela desfez o terreiro que acompanhou nossa família por anos. Vinham pessoas de diversas cidades para estar com ela. Ela ainda tinha um certo receio, deu as imagens para uns, se afastou daquilo, abandonou tudo aquilo, e olha, ela nunca incorporou um demônio. Depois que ela conheceu a verdade, ela não aceitava mais as entidades na vida dela. Então a feiticeira converteu, e o que ela fez? Ela levou a família inteira para a casa de Deus. A feiticeira que converte e leva a família para a igreja. E a Igreja da Graça se firma ali na cidade de Cáceres. Vão meus tios, meus primos, todos nós vamos para a igreja, minha família, todos, todos, todos. Foi um milagre extraordinário. A feiticeira converteu. Quando as pessoas iam no terreiro para pedir ajuda, ela falava assim: ó, eu tenho agora uma entidade forte que pode te ajudar. Agora sim eu posso te ajudar. E ela falava assim: ó, vou te levar num lugar que vai mudar a sua vida. E as pessoas começaram a ir também. Pastor, Então, foi quantos anos na feitiçaria? Foram quantos a, anos? olha, eu tinha 12 anos na época que ela se converteu, mas desde que minha mãe, criança, ela já fazia isso. Eu vou até tentar pesquisar depois com a minha mãe sobre isso, mas pelo menos aí eu vou colocar por baixo, pelo menos uns 20 anos, pelo menos, desde quando veio de Pernambuco para cá, para o Mato Grosso, ela já tinha isso. Olha, pastor, é muito engraçado ouvir isso. Por quê? Porque tem pessoas que vivem situações diversas e aí estão ali orando pela sua família, fazendo campanhas, determinando e fazendo intercessões e acredita que a situação nunca vai mudar. Que nunca vai mudar. Principalmente porque às vezes se apega no tempo, se apega nas. Ah, porque o meu irmão do lado veio no mesmo tempo que eu e já recebeu a bênção, e o meu esposo, o meu filho, a minha família ainda não foi convertida. E o senhor falando isso é algo tão genuíno, porque não foi ninguém que falou, foi pela TV. Não foi ninguém que falou de Jesus para ela. Não foi algo que alguém já vinha conversando. Talvez ela fosse sim ela fosse a oração de alguém, né? A gente nunca sabe, né? Quem ora por nós. Mas isso me faz pensar o quanto é importante a gente não desanimar quando a gente não vê algo acontecer. Porque quantos anos ela vivendo naquela vida, servindo aos espíritos, e através da TV ela foi tocada a ponto de, na verdade, ela foi meio controversa, Desafiada. ela foi desafiada, né? Ela queria desafiar, mas Deus já tinha um plano ali muito grande na vida dela. Então, eu acho muito interessante que a gente não tem que limitar como vai ser, de que forma que Deus vai fazer, de que forma que Deus vai trabalhar, mas tem que ser assim, porque se não for assim, não vai dar certo. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e no nosso coração, que Deus sabe exatamente como Ele vai fazer, de que forma Ele vai fazer. É verdade. Se nós olharmos na Bíblia, nós vemos Deus chamando os discípulos de forma diferente. Por exemplo, vou falar do Antigo Testamento. Deus ele fala para o Abraão sair da sua terra, da sua parentela e ir para a direção que Deus mostraria. Então, Abraão ia sair de casa.
Já para Jacó, Deus está falando, volta para casa. Jacó volta para casa. Então, assim, não podemos limitar Deus a um padrão. Não, Deus só opera assim. Não. Deus é multiforme. Deus, ele age da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Deus, ele transforma, ele faz existir. E se for necessário criar um método novo, uma maneira nova, ele vai fazer. Como no caso da minha avó. E aí é algo interessante que foi pela televisão. E hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, que também estão fazendo um papel extraordinário para o evangelho. O próprio missionário Soares, através da programação, do Show da Fé, está chegando em 190 nações, países, estamos chegando em lugares que o evangelho tem portas fechadas ali. Mas essas mesmas redes também são usadas para outras coisas. Nós precisamos despertar, principalmente os cristãos, para usar nossas redes, usar nossa influência para impactar a vida das pessoas. E ser ousado como aquele pastor que 20 anos atrás foi na televisão e desafiou. Como o próprio Elias também foi lá, desafiou os profetas de Baal. Eu acredito que esse pastor que foi lá, que desafiou, ele fez a mesma coisa do Elias. Porque chega uma hora que a pessoa tem que escolher quem ela vai servir. Chega uma hora que você vai ter que ter coragem. Eu preciso mudar, eu preciso fazer algo. Então, do jeito que a feiticeira converteu, foi o método que Deus usou ali. Mas Deus vai usar uma outra maneira, e como um pastor uma certa vez disse, às vezes a pessoa que vai ganhar a nossa família para Cristo, ela ainda também não foi ganha para Cristo. Por isso eu não devo focar só na minha casa, eu tenho que focar no mundo que Deus me colocou. Quando Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho, ele não está falando da África, ele não está falando só de Angola, ele está falando o mundo que você vive, tá? É a atmosfera que você vive. Você tem que falar do amor de Deus na atmosfera do seu trabalho, na sua faculdade, onde você está, porque a luz ela vai brilhar no ambiente que ela tiver. Então, às vezes, quem vai pregar para a nossa família, talvez não está dentro da igreja ainda, mas quem vai pregar para a nossa família pode estar do nosso lado. Então, nós devemos falar do amor de Deus. E se for para ser ousado, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê muita sabedoria, porque aquele homem foi ousado. Porque quando ela foi para a igreja, e levou eu e a minha irmã, e levou depois toda a família, com 12 anos eu fui para a igreja. Eu conheci a Igreja da Graça com 12 anos, agora eu tenho 38 anos e nunca me afastei da igreja. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor Jesus. Participei da escolinha daquela época, né? Não era CQV ainda, mas já era escolinha, né? E da escolinha, Ministério Jovem, e fomos conhecendo Jesus. E isso abriu caminho para mim, para os meus familiares que se tornaram. Tenho mais um primo que é pastor e outros que são obreiros, que se envolveram na obra, que entregaram a vida para Jesus, tudo porque a feiticeira converteu. Aí, pensando nessa forma, eu me lembro de Saulo. Saulo fez coisas extraordinárias. Saulo escreveu 70% aí do Novo Testamento, foi um ótimo professor para a igreja. Mas do que seria Saulo sem o Ananias? Alguém que fosse lá orar para ele receber o Espírito Santo e abrir os olhos. O homem que orou e ganhou milhares de pessoas foi ganho por um Ananias. Às vezes nós queremos ganhar todo mundo, mas nós devemos ganhar a pessoa certa. Porque o pastor que ganhou minha avó, ganhou a família, ganhou o pregador do evangelho que eu estou pregando, outros pastores que estão pregando. Ganhou aquela senhora que era usada pelos espíritos malignos, que o diabo levava lá para a sarjeta, envergonhava ela, mas quando Jesus levantou ela, se transformou numa mulher de Deus, e ela levou a salvação para dentro da casa dela. Então, Paulo foi grande, mas o Ananias teve um papel extraordinário. Então, você que está ouvindo em casa, a sua oração é importante. Ah, pastor, eu não estou pregando para as nações, pregue para o seu filho, talvez ele vai ser o pregador das nações. Pregue para as pessoas que estão do seu lado. E aí você vai ver Deus fazer o extraordinário. Nossa, isso é incrível, porque as pessoas pensam muito isso mesmo. Ah, mas quer estar na linha de frente, né? Mas quantas pessoas existem
intercedendo ali diariamente e ganhando vidas e fazendo evangelismo, indo na praça e falando do amor de Jesus e pregando, não está na frente ali na TV, não está aqui na frente de um programa de rádio, né? Mas tem a sua rede social, que pode ali diariamente compartilhar uma palavra, trazer um versículo, trazer um trecho de um programa, até do missionário. E as pessoas estão se limitando, porque elas querem estar à frente de algo. Mas elas não percebem que talvez com esse programa eu vou alcançar pessoas que o Senhor lá no altar não vai alcançar. E o Senhor vai alcançar pessoas que eu aqui na rádio não vou alcançar, e assim por diante. Isso é muito importante. A gente não pode deixar aquém. Nós não podemos deixar de fazer o nosso papel para qual nós somos chamados. Tem pessoas que vão ser que nem ousados, que nem esse pastor que falou na televisão com a sua avó, mas não tem aqueles que vão falar sabe, mais Sim, calmo, mais comedido, mas vem aqui, não é bem assim. E a gente não pode determinar se é dessa forma ou se não é, se isso está certo, se isso está errado, né? Se é dessa forma que a pessoa vai alcançar ou não. Eu conheço pessoas que foram alcançadas de uma forma totalmente diferente de como eu fui. uhum, Aonde que a gente vai pensar que há anos atrás, né, o senhor falou 20 anos, mais de 20 anos, as pessoas que tinham a sua cultura de servir espíritos, elas eram muito certas e determinadas que aquilo era a vida o correto. delas, era o correto. E não era por televisão. Quantas vezes eu vou falar por mim, né? Eu, há muitos anos atrás, vou falar o quê? 20 anos atrás? Meu filho era bem pequeno. Eu assistia um programa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não sei em que canal que era. E aí assistia o programa terminava e começava. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu lembro que era sempre por volta de 4, 5 horas da Isso mesmo. tarde. E aí eu mudava de canal. Eu falava assim, lá vem esse crente chato. E olha onde eu tô. Né? Olha só. Então, a gente, antigamente, tinha muito determinado. Quem era católico, quem crente era crente, quem era de outras matizes africanas, né? Uhum. Então, não tinha, você não via ou pessoas de outra religião cantando louvor, né? Então, assim, aonde que podia imaginar que uma feiticeira que alcançava pessoas de outros lugares, que viam pessoas de longe, ia escutar um desafio de um pastor, e ia ser alcançada e tocada e ia conhecer a verdade. E é isso que está na Bíblia. Quando Jesus cura o cego, todo mundo fica falando assim, mas ele é cego. Quando Jesus levanta o paralítico, aquele paralítico na Porta Formosa, foram procurar, cadê o paralítico? Vocês viram o paralítico aqui? Então, quando olhavam para minha avó, procuravam lá, cadê a feiticeira, cadê a macumbeira? Encontravam a mulher de Deus e que falava, olha, eu encontrei algo mais forte, mais poderoso do que eu tinha antes. As pessoas diziam, então eu quero conhecer isso aí também. Eu quero isso para minha vida. Então, o testemunho dela não foi só para nossa casa, mas foi para todas as pessoas. Eu comentava nesse domingo aqui no culto, falando para os irmãos sobre por que o Jesus nos alcançou. Nós estávamos comentando aqui na programação agora sobre pregar a palavra. Nós estamos fazendo aqui um púlpito. Esse microfone é um púlpito. Jesus, se você olhar nas escrituras, foram poucas vezes que ele esteve no templo, na sinagoga. A maioria das pregações de Jesus foram à beira-mar, no próprio Sermão da Montanha. Por que o senhor está falando isso? Eu comentei, fiz a pergunta para a igreja, indaguei os irmãos, e eu estou indagando você que está me ouvindo agora. Será que o modelo de igreja hoje, o modelo de igreja que nós temos hoje, agrada a Jesus, agrada a Deus? Eu não estou falando da liturgia. O louvor agrada, a pregação agrada, os testemunhos agradam. Tudo bem, maravilha, isso é ótimo. Mas é essa igreja que Jesus morreu, foi por essa igreja? Porque
eu disse para os irmãos o seguinte: se o irmão sai de casa, vem para a igreja, senta, ouve a palavra, vai para casa, vai para o trabalho, dorme, no outro dia vem para a igreja, senta, vai para casa e vira essa rotina, não é essa igreja que Jesus morreu por ela. Não é essa igreja que os 12 morreram. Os 12 morreram para uma igreja que se movimentava, uma igreja que pregava o reino, que ganhava as almas. Existem pessoas que sofreram acidentes, que poderiam ter perdido a vida, mas foram salvas. Outras venceram a doença, venceram problemas muito sensíveis, venceram a depressão. Outros venceram, que foram desenganados pela ciência. E hoje diz assim: pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Existe um propósito na sua vida. Você precisa descobrir o seu propósito. Por que que o Senhor te deu essa chance? Por que que aquele pastor desafiou a minha avó há 20, 30 anos atrás lá? Tinha um propósito. O Senhor nos curou, mudou a nossa vida com um propósito. Então, assim, não podemos ser aquela igreja que se satisfaz com a liturgia do culto. Temos que ser uma igreja que se move. Se mover, seja pelas redes sociais, seja no ambiente que nós tivermos. Precisamos falar do amor de Deus, porque existem muitas outras feiticeiras, deprimidos, drogados, viciados, perdidos. Existem muitas pessoas, ou que serão desafiadas, ou que serão alcançadas. Jesus tinha 12 discípulos. Cada discípulo pregava de uma forma diferente. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho atrás. João Batista, a pregação dele era mais pesada, né? É. João Batista chamava de raça de Raça de víboras. víboras. Misericórdia, hoje um pastor pregar assim na igreja, né? Tem alguns que Eu fazem. vou sair da igreja. Essa igreja eu não entro mais. É verdade. A verdade dói, mas ela é a que liberta. Mas, por exemplo, Pedro também. Pedro, ele era mais firme. Agora, o João era o discípulo do amor. Ele pregava com mais amor, com mais tranquilidade. Certa vez me perguntaram: pastor Edilson, por que tantas igrejas? Aí eu disse: porque cada pessoa tem uma cabeça diferente. Se você gosta de uma igreja que prega com mais firmeza, vai nela. Se você não suporta aquela que tem mais regra, porque assim, Najara, se a pessoa quer frequentar uma igreja de doutrina, tem igrejas que aplicam doutrinas, por exemplo, o mandamento da Bíblia é honra pai e mãe, não é? Sim. Que nós devemos honrar. Trazendo para o mundo espiritual, para a nossa fé, nós temos um pai, que é Deus. A nossa mãe é a igreja. A nossa mãe é a igreja. A mãe que nós temos é a igreja. Honrar a mãe é honrar as doutrinas da sua mãe, a regra da sua mãe. Então, se você, por exemplo, você vai numa empresa e a empresa define para você, você tem que vir de uniforme. Se você não vir de uniforme, você é penalizado. Então, se você não gosta, você fala: não, não quero ficar nessa empresa, não serve para mim. Mas quando a pessoa vai numa igreja que tem uma certa doutrina e ela não quer ficar ali, ela está contrariando a sua mãe. Mesmo que, não estou aqui para falar de nenhuma igreja, mesmo que aquela doutrina seja algo específico daquela instituição, não seja algo tão bíblico como nós vemos às vezes. Mas se você está ali e desrespeita, você cria contenda, aquele não é o seu lugar. Você deve ir para um lugar onde você vai aprender a palavra de Deus, ter um envolvimento com ele. Então, se você não gosta de uma igreja que prega com mais firmeza, com mais rigidez, você quer uma mensagem que apazigue o seu coração, procure um lugar. Existem tantas igrejas onde os discípulos disseram assim: mestre, tem uns ali que pregam ali, falam do Senhor. O senhor quer que a gente faça alguma coisa? Jesus disse: não, deixa eles. Deixa eles pregar, deixa eles falar do amor de Deus. Então, assim, o evangelho está sendo pregado, mas não haverá desculpa para aquelas pessoas que estiverem lá no momento do juízo final: Senhor, eu não ouvi a palavra, eu não tive a chance. E o Senhor vai dizer: você teve chance. Você estava ouvindo aquele programa lá da Najara, lá, aquele dia, mas você não quis me dar ouvido. O evangelho está sendo pregado pelas redes sociais, pela televisão, pelas mídias, nas ruas. Existem pessoas gritando, clamando pelas ruas. Tem muita gente ousada, Najara. Tem gente ousada aí. Fiquei muito feliz vendo vídeos agora da campanha do missionário Soares, lá na Romênia, agora com o pastor Hilton, lá na Europa ali. Que coisa bonita. Dias atrás não tínhamos igreja na Romênia, agora o missionário está visitando as nossas igrejas.
né? E eu falo do pastor Hilton, porque ele é um pastor ousado, hein? Ele é. Conheço o pastor Hilton, o homem ousado. Ele é. E a gente fez um corte, até você que está aí ouvindo, o programa e não segue lá no Instagram, a gente não pede para seguir, não, porque precisa de engajamento, não, porque através de um corte, de uma palavra que você está ouvindo ali, você pode ser aquela chave que vai mudar a sua vida. Pode ser, às vezes, algo que você não tenha entendido na reunião, pode ser algo que você esteja perguntando para Deus, aí você assiste aquele corte, que às vezes tem 1 minuto, 2 minutos, 3 no máximo, e você vai falar, nossa, foi a virada de chave. E o corte dele é muito incrível, porque ele fala assim, Narjara, o povo de Deus está perdendo porque espera para fazer, né? Procrastina, vamos lá, procrastina. Espera o melhor microfone, o melhor estúdio, a melhor câmera, a melhor forma de se fazer, quando, na verdade, começa. É hoje, é agora. O que é que Deus está me mandando fazer? Começa agora, vai fazer agora, né? Não espera para depois. E algo também que o pastor Helder, que quando ele esteve aqui, ele falou assim, eu estava perguntando para ele, né, por que rede social, né? A gente sabe que a gente vem de um mundo pós-pandêmico, que muita coisa mudou, né? A mídia social veio como uma revolução mesmo, não deixa de ser também um missionário, né? Falando da palavra de Deus, propagando a palavra de Deus, aí ele falou assim, né, Jara, algo que me chamou muito, que me chama muito a atenção, já tem meses que ele falou isso, e isso bate forte comigo, por quê? Porque é muito real. Ele falou assim, existem muitas pessoas que não servem a Deus, que estão aí ensinando à torto e à direito, passando ensinamentos que não são verdade, que vão destruir a vida da pessoa. Então, se nós somos de Deus, nós somos chamados para falar do amor de Deus, por que a gente não fala de peito aberto nas redes sociais, né? Ele não falou com essas palavras, mas esse foi o intuito. Ele falou assim, se tem gente ensinando que é errado, por que a gente que é de Deus, a gente não vem aqui, dá a cara a bater e ensina o que é certo, né? É porque a palavra diz que os filhos das trevas são mais ousados que os filhos da luz. Verdade. Está na Infelizmente. hora da gente ser ousado, o filho de Deus ser ousado também, e falar do que Deus fez na vida deles. Olha, quando Jesus curou o endemoniado de Gadara, Jesus não deixou ele seguir. Jesus disse, volta para casa, conta para as pessoas o que aconteceu com você. Eu quero que você conte isso. Então, o nosso irmão, o nosso amigo recebeu às vezes um grande milagre. E eu comento com os pastores aqui, falo com os amigos, tem gente que faz uma propaganda ruim de Jesus. Faz uma propaganda ruim. Vem na igreja, volta para casa, não está funcionando, hein? Eu estou indo lá, não está funcionando, não está dando certo. Eu orei e não funcionou. E não funciona. Aí a família pensa assim, se minha mãe, que é crente, não funciona para ela, imagina eu que Que sou dirá para pecador. mim? Aí, Mas é verdade. Aí eu desafio o irmão, falei, irmão, se você falou tanto que não funcionava, quando funcionar e der certo e vai dar certo, volta lá e fala, funcionou, hein? Jesus mudou a minha vida agora. Quando acontece algo extraordinário, ela não fala. Mas quando não está funcionando ainda, quando não chegou o tempo, ela questiona. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Anderson Zanão, que esteve aí, comentou, eu lembro lá em Cáceres, eu era auxiliar dele na época, ele comentou a história de um homem que foi na pizzaria. Ele foi na pizzaria, a pizzaria do irmão da igreja. Ele chegou lá, o irmão atendeu ele, foi o primeiro a chegar. O irmão disse assim, ô irmão, seja bem-vindo, fica à vontade. O senhor quer algo? Vou preparar algo especial para o senhor. E aí o irmão ficou sentado, o irmão entrou para dentro. Ele viu que outras pessoas chegaram e estava demorando. E ele percebeu que as outras pessoas que chegaram depois já estavam se servindo. Esse irmão começou a ficar inquieto, começou a falar com a esposa, meu bem, será que o irmão esqueceu da gente? O irmão esqueceu da gente, o irmão está fazendo essa desfeita com a gente, eu não acredito que o irmão da igreja está fazendo isso. Só que lá dentro, o irmão estava falando com o pizzaiolo o seguinte, capricha aí, porque aquele é meu irmão, eu quero dar o melhor para ele, capricha aí.
E quando estava quase pronto, o pizzaiolo chegava: ô meu patrão, o que o senhor acha? Não, não, põe mais alguma coisa, acrescenta mais. Só que o irmão estava lá na mesa dizendo: eu nunca mais volto aqui, esse irmão está fazendo um desrespeito comigo. E existe muito crente assim. Muito. Quando chegou a pizza na mesa, o irmão ficou Desconcertada. desconcertado. Falou: irmão, ó, desculpa, demorou um pouquinho, mas a gente estava caprichando. Então, se você que está me ouvindo agora está demorando, continue orando, porque Deus está caprichando. Milagre não acontece da noite para o dia, não é qualquer coisa. Deus não faz qualquer coisa. Nosso Deus é especialista no extraordinário. Só que o extraordinário é feito por Deus. Deus não põe remendo em pano velho. Deus faz coisas extraordinárias, né? E tem aquele versículo que diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem olhos ouviram, nem ouvido ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, ele trabalha por quem espera nele. Deus não abençoa quem precisa. Na Jara, tem muita gente precisando. Tem gente no hospital agora precisando de cura, precisando de saúde. Tem gente precisando de dinheiro, tem gente precisando prosperar, tem gente precisando vencer, mas ela não está esperando em Deus. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se eu não espero em Deus, você não tem nada para receber dele. Tem gente que está esperando de um amigo, esperando uma causa, esperando uma benfeitoria social, mas quem espera em Deus sempre é surpreendido. Deus trabalha. Quer dizer que você que está orando aí, que está esperando um milagre, está esperando em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando em corações, Deus está movendo em vidas, Deus está trabalhando nos céus, na terra, Deus está movendo pessoas para te surpreender. Agora, se você não espera nada de Deus, Deus não tem nada a fazer na sua vida. Infelizmente é isso. Porque se a pessoa ela busca Deus, aquele que bate na porta, a porta se abre, aquele que pede recebe. Agora, se a pessoa não espera nada de Deus, não tem nada de Deus para ela. Pastor, e outra, né? Quem espera em Deus tem as suas forças renovadas, né? Exato. Tá cansado, Deus vai ali, vai dando refrigério, vai dando escape, e aí vai acontecendo, e quando a pessoa menos espera, aconteceu. Pastor, a gente está falando, e tá muito bom, viu? Olha, mais de 40 minutos a gente aqui conversando, e eu ficaria aqui um tempão. Mas o senhor conheceu Jesus com 12 anos, o senhor participou da escolinha, o senhor participou dos jovens, que não era Jovens que Vence, mas era o Ministério de Jovens, o senhor foi obreiro, e como que foi o chamado para pastorear? Olha, Najália, foi um desafio. Porque assim, quando eu fui para a igreja e eu conheci o amor de Deus, eu quis, olha como que é, eu quis abandonar tudo. Quis abandonar até os estudos, na época, abandonar a escola para servir a Deus. E a minha mãe dizia: não, você tem que estudar, louva a Deus por ela. Mas foi um desafio. Eu me lembro que quando eu procurei o meu pastor na época, e eu não vou dizer os nomes porque para resguardar eles, mas eu tinha 15 anos. Eu queria ser obreiro já com 15. Com 12 eu estava na Ministério dos Jovens, e com 15 eu queria ser obreiro. Procurei o meu pastor e eu falei: pastor, eu quero fazer a obra, eu quero me envolver. Ele disse: não, você está muito novo ainda. Não, você tem que continuar aí. Aguenta. Eu fiquei chateado, fui para casa, fiquei uma semana sem ir na igreja. Falei: poxa vida, eu não acredito, eu quero fazer a obra, está precisando de gente lá. E aí fiquei em casa, minha mãe chamava eu para a igreja naquela semana, e dizia: eu não vou, eu não quero, não precisam de mim lá. Mas depois de uma semana eu voltei. Aí, passando o tempo, ganhei um pouco mais de maturidade, houve mudança, né? Acontecem trocas, pastores mudam, Deus tem um propósito para cada pastor num lugar. E aí foi um outro pastor, e aí eu procurei. Falei: pastor, eu quero fazer a obra, quero me dedicar. Então, ele permitiu que eu fosse obreiro, mas levou um tempo. Nós precisamos ser preparados para tal obra. Nós não vamos fazer de qualquer forma. Mas uma coisa que eu levo no meu coração, desde quando eu tinha 15 anos, lá na cidade de Cáceres, na igreja, que não, já está em outro lugar, o altar tinha mais ou menos 10 metros e duas escadas laterais. E
A oração que eu fazia com 15 é a oração que eu faço até hoje. Eu me lembro que eu me dobrava nos degraus da escada do altar e eu falava com Deus, eu falava assim, Deus, eu quero ser obreiro, mas eu não quero ser obreiro como os obreiros que estão aqui. E olha que não é discriminando nem obreiro, tá? Mas era algo que eu tinha com Deus. Eu falava assim, Deus, eu não quero ser como os obreiros que estão aqui. Eu quero fazer a diferença, Jesus. E eu pedia para Deus o seguinte: eu quero fazer o que ninguém faz, Senhor. Dá para mim condição de fazer o que ninguém faz. É isso que eu quero. Eu tinha 14, 15 anos nessa época, eu já fazia essa oração. E todo lugar que eu chego, desde então, eu tenho guardado isso no meu coração. Quando eu chego numa cidade que eu sou designado, quando Deus dá aquela cidade para nós, eu procuro as lideranças daquela cidade, todas as lideranças. Procuro os líderes da política, o poder civil, a força policial. Procuro os líderes e me apresento. As pessoas estranham quando isso acontece. Eu chego na prefeitura, eu chego na delegacia, eu procuro o promotor da cidade e eu falo assim, olha, senhor promotor, Deus deu essa cidade para nós. Eu estou aqui, sou representante de Deus. O que nós podemos fazer para ajudar essa cidade? E aí eu oro e peço para Deus. E eu faço uma pesquisa na cidade. Eu procuro olhar qual é o trabalho das igrejas, o que as igrejas estão fazendo. E aí eu peço, Deus, eu quero fazer o que não estão fazendo. E aí eu sempre procuro me dedicar nesse ponto. Porque eu não posso fazer o que todo mundo faz. Se você fizer o que todo mundo faz, você só é mais um. Não estou discriminando ninguém. Nós podemos fazer diferença quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Najara, Deus não está atrás das pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Noé não era o capacitado para fazer a arca. Noé não era o perfeito. Noé não era carpinteiro, ele era agricultor. Deus capacita o disponível. Quando você fica disponível para Deus, Deus ele te usa. Então, é a oração que eu falo, Deus, me ajuda a fazer a diferença. Eu quero fazer o que ninguém faz. E olha, já tive situações difíceis, porque teve cidades que eu participo quando possível, da ordem de pastores, e eu tive que contar isso para vários pastores, porque alguns acham que às vezes esse pastor está querendo se mostrar, esse pastor está querendo, mas é algo que eu fiz para Deus. E assim, eu não me incomodo, não me assusto, não fico chateado com pessoas que pensam de uma forma ou de outra, que acham. Não, eu entendo. Porque depois, com uma boa conversa, quando a gente se aproxima, o amor de Deus resolve tudo e a gente consegue trabalhar para Jesus e fazer. Então, se você olhar nas minhas redes sociais mesmo, aqui no Mato Grosso, eu gosto de ir para a rua, falar do amor de Deus, cidades aqui, Najara, eu fui para debaixo da ponte pregar o evangelho para pessoas debaixo da ponte. Eu me lembro na cidade de Nobres, onde eu fiquei 5 anos, eu reunia obreiros toda sexta-feira, a gente saía 10 horas da noite, voltava 1 hora da manhã para casa. Sabe o que a gente fazia? A gente pegava 2 carros e andava na rua, as pessoas que a gente encontrava caída, colocava no carro e levava para casa delas. Batia a palma, toda a cidade, todo mundo conhecia todo mundo, claro, eu conversava com a força policial, eu tinha contato com a polícia civil, militar, então todos eles sabiam desse trabalho, todos. Andava caracterizado, com identificação. E a cidade, nós tínhamos um programa na rádio, na televisão também, então todo mundo conhecia a gente. E a gente fez esse trabalho por 5 anos, a gente pôde ajudar muita gente, muitos jovens. Fomos debaixo da ponte falar do amor de Deus. Eu me lembro de uma coisa que, olha, que espanto, fiquei surpreendido. É, a gente estava fazendo o evangelismo, tem uma cidade chamada Nobres aqui, perto da capital de Cuiabá, que tem um viaduto. E isso há mais ou menos uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Estávamos evangelizando, era meia-noite. E o rapaz que andava comigo, olha só, era um ex-traficante, eu não sabia. Um ex-traficante. No dia que eu fui transferido para a cidade de Nobres, numa quarta-feira, eu falei no culto, irmãos, eu preciso de alguém que me ajude a fazer visitas, eu não conheço a cidade. Ele era um senhor aposentado, ex-traficante, que naquele dia tinha recebido o alvará.
E ele levantou a mão e falou assim: eu posso, eu sou aposentado. Eu falei: tá bom, vamos comigo. E eu comecei a fazer evangelismo com ele. Ele cresceu na Assembleia de Deus, tinha se desviado quando os pais faleceram, foi para o mundão, mas ele decidiu, quando saísse da prisão, ele iria ser cristão. E aí os irmãos mandavam mensagem, ligavam para mim, diziam: pastor, o senhor está andando com traficante. E eu falei assim: não estou não, irmão. Pastor, o senhor está andando com traficante. Eu falei: não estou. E aí disseram o nome dele. Vou falar o nome dele, porque ele é uma pessoa querida. O nome dele é... Oh, Jesus. Fugiu o nome dele. Gildenor. Olha o nome dele. Gildenor. Mas a gente chamava ele de Tan. Então, quando falaram Gildenor, ex-traficante, eu não conheço, não estou andando. Quando ele foi entregar o dízimo dele, que ele escreveu Gildenor no envelope, eu falei: então você que é o traficante? Você que é Aí ele foi contar a história dele. Mas pensa num rapaz, num senhor que me ajudou a ganhar almas para Jesus. Para você ter uma ideia, nós entramos, conseguimos autorização, nós entrávamos um sábado sim, um não, dentro do presídio, ele entrava comigo, nós pregamos dentro daquele presídio para muita gente. E estávamos fazendo então esse evangelismo debaixo do viaduto, eu me aproximei debaixo do viaduto, tinha umas pessoas lá. Ele me disse: pastor, aquele pessoal ali é um pessoal que mexe com a coisa errada. Eu falei assim: vamos lá. Pedi para os outros obreiros ficarem distantes, eu com a camiseta de pastor, e ele foi na frente, que ele era conhecido, né? Quando ele chegou lá na frente, o pessoal gritou: quem vem aí? Quem vem aí? E aí ele parou assim, ele falou: sou eu. Aí o rapaz nos reconheceu do programa da TV. Ah, é o pastor gente boa. Ah, vem cá, pastor gente boa. Irmã, nós entramos dentro daquela boca de fumo. Eu nunca tinha visto droga de perto. Nunca tinha visto. Embora Cáceres faça divisa com a Bolívia aqui, que é uma rota do crime, nunca tinha visto droga, cocaína, heroína, maconha. Nunca vi. Chamaram, a gente entrou lá e eu fui falar do amor de Deus dentro da boca de fumo, com a camisa de pastor. Aí os obreiros também puderam vir. E aí gravamos o testemunho daquela pessoa, tudo mais. E quando estava chegando o finalzinho, na hora de ir, sabe o que acontece? A força tática, ela chega na boca de fumo. Meu A Deus. força tática chega com as armas, mão para cima, mão para cima, mão para cima, e todo mundo levantando a mão, e está lá o pastor e todos os obreiros da boca de fumo. Como nós íamos explicar para as pessoas? E aí, quando a força tática chega, o capitão da força tática nos reconheceu. Não, não, quem está aí? É o pastor? Ô, pastor, tudo bom? E aí eu me aproximei: vem cá, pastor. Aí eu falei: ó, nós estamos aqui. Aí ele falou assim: ó, vocês estão com sorte hoje. Vamos embora, pessoal, deixa o pastor fazer o trabalho dele. Vamos embora, vamos embora. Eles deixaram de fazer uma operação ali, nos permitindo fazer a obra de Deus e poder ajudar aquelas pessoas. Mas eu imagino a manchete, né? Pastor e obreiros na boca de fumo. Misericórdia. É, porque a notícia ruim chama sempre mais atenção, É. infelizmente, né? E olha mais uma coisa. Passado 2 semanas disso, teve um caso nessa cidade que tinha uma dupla de policiais num bairro e tinha uma mulher sendo segurada pela família. 4 pessoas segurando essa mulher durante 2 horas. Estavam tentando dar uma injeção, mata-leão, para poder internar ela. E um dos policiais era crente. E eu tinha o número da viatura, os policiais tinham meu número. Como a gente andava na madrugada, se acontecesse alguma coisa, nós poderíamos ligar direto para a viatura. Tínhamos o contato, o apoio deles. Esses policiais me ligaram e disseram, eu terminando um culto do domingo à noite, e o obreiro viu o telefone: pastor, a polícia está ligando para o senhor. Eu atendi o telefone, aí o comandante disse: pastor, nós estamos atendendo aqui uma ocorrência, eu sou crente, pastor. Eu estou vendo aqui que não é outra coisa que não seja espiritual. Tem como o senhor vir aqui e nos dar o apoio? Eu falei para o obreiro, vamos lá que a polícia está pedindo apoio. Que, Minha como, irmã, como Deus quando faz, chegamos, faz as coisas é extraordinário, extraordinário. extraordinárias. Quando chegamos lá, estava todos para fora, uma multidão lá fora. O carro da polícia lá. Quando eu cheguei, o capitão falou assim: pastor, agora é com vocês. A gente entrou em 10 minutos, expulsamos o demônio, a mulher ficou liberta. Eles estavam há 4 horas lá, o chão tomado de água, de suor, e as pessoas preocupadas. Foi livre.
Nessa cidade, a gente fez um trabalho tão forte que nós tínhamos a liberdade, gravamos entrevistas com o comandante da polícia e tal. Quando a mãe, vários casos, a mãe encontrava droga na roupa do filho, essa mãe levava na igreja a droga, pedir oração, atendimento e tal, e nós podíamos dar assistência para essa família. Essa droga nós levávamos para a Polícia Civil, fazíamos ali o boletim de ocorrência, entregávamos ali, e tínhamos apoio da polícia. A própria polícia falava: ó, se a sua família tem problema, procura o pastor, procura lá, tem pessoas que vão ajudar vocês, os seus filhos e tudo mais. Então, esse trabalho, quando fomos transferidos aqui para uma outra cidade do interior, Poconé, uma cidade pantaneira, nós entrávamos aqui no Pantanal, entre as águas aqui, para pregar o evangelho para as pessoas ribeirinhas, falar do amor de Deus. E olha, eu digo para você, tem um lugar que eu gosto muito de pregar, é nesses lugares. Sabe por quê? Porque às vezes a igreja no centro, na capital ou numa cidade, o irmão mora do lado e às vezes ele não vai no culto. Mas essa pessoa está lá no centro do Pantanal. Ela fica esperando, às vezes, 2 semanas, esperando aquele culto. E quando chega o pregador, essa pessoa se entrega, chora e fala assim: pastor, por favor, não demora a voltar, que a gente precisa muito que vocês estejam conosco. Tem muita gente precisando de Jesus. Por isso que eu falei para os irmãos aqui, será que essa igreja de hoje é a igreja que agrada a Deus? Nós não podemos só ficar diante do púlpito da igreja, não. Nós temos que pregar na rua, na casa, na rede social. A gente precisa falar do amor de Deus. As pessoas estão ali fora e elas estão precisando da gente. Elas precisam daquela palavra que o Senhor colocou no nosso coração para nós anunciarmos. Pastor, o senhor fez essa pergunta para a sua igreja, e aí eu faço essa tréplica para o senhor. A igreja é a nossa igreja, a igreja que nós estamos formando, que nós pertencemos, é a igreja que agrada o senhor? Olha, a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que a gente está frequentando, mas é a igreja que a gente está se tornando. Uau. É essa igreja que vai impactar o mundo. Essa igreja que vai salvar as pessoas. Eu digo para os irmãos, para vários lugares que eu passo, eu sou muito feliz pelo ministério que eu estou, a Igreja Internacional da Graça de Deus, é uma casa de Deus. Mas, tirando a instituição, se o nome da igreja fosse importante, ele não ficaria para o lado de fora, ficaria para o lado de dentro. Lá fora toma sol e toma chuva. O importante não é o que está do lado de fora da igreja, mas é o que está dentro dela. O importante não é o nome da igreja lá fora, mas é o nome de Jesus que está dentro de nós. Então, a igreja que vai transformar o mundo é a igreja que eu sou, é aquela que eu me dedico. Eu preciso seguir os passos de Jesus. Alguns pastores amigos meus falam assim: pastor Edilson, eu vejo o trabalho do senhor, conta para mim, qual o segredo? Como que o senhor faz? Diz para mim. E eu digo para os pastores: eu só faço o que Jesus fez. Eles dizem: como assim? O que Jesus fazia? Ele visitava as pessoas, dava atenção para as pessoas, falava do amor de Deus. É isso que é essa igreja. Alguns, quando conhecem o amor de Deus, elas vêm para a igreja e pegam essa porção e guardam só para ela. Eu não posso guardar só para mim o que eu recebi. O que de graça nós recebemos, nós devemos dar para os outros. Nós não podemos ser a igreja egoísta. Nós temos que ser a igreja que compartilha com os nossos irmãos o que nós temos recebido. Nós precisamos compartilhar com os irmãos. Então, essa frase que eu quero que as pessoas guardem no coração: a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está frequentando, mas é a igreja que você está se tornando. Que tipo de igreja você está se tornando? Um alerta. Em Apocalipse fala da igreja de Laodiceia. Era uma igreja performática. A igreja de Laodiceia, olha, era uma igreja linda. Tinha louvor, tinha culto, Jesus estava do lado de fora. Jesus estava batendo para entrar dentro da igreja. Olha só, Jesus... Será que Jesus participaria dos nossos cultos? Será que Jesus estaria nos ambientes que nós estamos? Então,
A igreja, volto a dizer, que vai impactar o mundo, não é a igreja que estamos frequentando, é a igreja que nós estamos nos tornando. É essa igreja que Jesus morreu por ela. É a transformação. Como Paulo diz que nós devemos transformar, renovar a nossa mente. Tem que haver uma mudança. Voltando lá no início aqui da nossa conversa. É quando a feiticeira não é mais feiticeira e todo mundo olha e fala, mudou mesmo, hein? Transformou. Aquilo é uma igreja. Então, por que as pessoas seguiam Jesus? Pelos sinais. Tinha mudança, tinha cura, tinha libertação, tinha transformação. Então não tem como uma pessoa falar para mim que ela vá para a igreja e a vida dela não muda. Se ela continua da mesma forma, quanto maior a minha entrega para Deus, maior é a transformação da minha vida. Quanto mais eu dou o controle para Deus, menos controle eu tenho de mim, das minhas ações ou da minha vida. A palavra diz que o Espírito Santo ele vai nos guiar na verdade. Então, eu acredito que essa é a igreja. Só que assim, a igreja precisa passar por um avivamento. A pandemia mostrou que os nossos irmãos não estavam tão firmes como deveriam estar. A pandemia, ela mostrou que a igreja precisa de mais horas no quarto com Deus, com portas fechadas. A oração, ela não pode ser negligenciada. A oração deve ser a primeira estratégia do povo de Deus. A oração é a primeira coisa que uma pessoa de Deus deve fazer. Najara, se você prestar atenção nas outras religiões, no Islã, por exemplo, uma criança de 10, 12 anos, ela cita o Alcorão. Ela cita o Alcorão. Se nós perguntarmos, às vezes, para o irmão da igreja, quais são os livros da Bíblia, só o nome, alguns não sabem. O cristão, grande parte dos cristãos, ou aliás, nós somos a igreja que temos o Deus verdadeiro, mas a igreja menos preparada, porque o povo de Deus não conhece a história do povo de Deus, não conhece a história do seu Deus, não sabe o que seu Deus falou. Então eu preciso conhecer. O segredo do Josué era meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para prosperar os caminhos, para a vida mudar, para guiar aquele povo para Canaã. E se nós queremos guiar a nossa casa para a promessa, para Canaã, para uma vida nova, preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ir para a comunhão com Deus, preciso viver uma vida com Deus. Pastor, o senhor falou algo que me chamou a atenção, o senhor falou muitas coisas que me chamaram a atenção e eu fui anotando aqui para não me perder. Sabe o que eu percebo? No mundo, a gente ouve muito falar assim, agora virou crente, né? Agora o ex-traficante virou crente, agora é santo. Agora a prostituta virou crente e agora é santa. A gente ouve isso muito no mundo, mas com o tempo a gente foi ouvindo isso também dentro da igreja, entre os irmãos. E é algo que comumente a gente vem ouvindo. As pessoas, elas definem umas às outras dentro da igreja, não estou dizendo fora, dentro da igreja e coloca estereótipos nessas pessoas, porque um dia erraram, porque um dia viveram situações que fugiam da vontade de Deus, que não estava debaixo da obediência de Deus. O que o senhor leva em consideração essa situação? O senhor entende, o senhor compreende, ou o senhor acredita que conforme os anos foram se passando, nós, como igreja, fomos nos assemelhando com as pessoas do mundo? Nós estamos vendo as divisas do mundo e a igreja se rompendo. O mundo, infelizmente, tem entrado aos poucos dentro da igreja. Uma coisa que eu comento aqui com os irmãos, em algumas mensagens já, será que Paulo seria um pregador no tempo de hoje? Saulo? Se Saulo viesse para a igreja hoje, se convertesse, será que ele teria a chance de ser um pregador do evangelho? Um assassino que matou pessoas? Eu até comento com os irmãos aqui, se o seu inimigo entrasse pela porta da igreja, você sairia, ia embora ou ia ficar na igreja?
porque Deus também quer salvar os nossos inimigos, Deus quer salvar os perdidos. Mas nós encontramos resistência dentro da igreja. O próprio irmão da igreja, como a senhora disse, ele cria estereótipos, ele fala, por exemplo, eu comentei dias atrás aqui com os irmãos, se aquele irmão que se afastou, quando ele chega na igreja, você dá um abraço nele e fala assim, seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você voltou, estávamos com saudade de você. Ou tem gente que fala assim, pai, não estava bom onde você estava, não? Voltou endemoniado. Ah, voltou, né? Vê se não sai dessa vez, vê se toma vergonha Meu dessa vez, toma Deus do juízo. céu, isso é muito Infelizmente, grave. nós estamos vivendo um tempo de uma igreja assim. É. Olha só, Jesus, nós estamos no tempo aí, lembramos agora a Páscoa, Jesus beijou um traidor. Eu comentei com os irmãos, Jesus lavou o pé do Judas. Então, assim, será que hoje você lavaria o pé do seu traidor na igreja, porque a vontade de Deus é essa? Você perdoe ele. E ele lavou já sabendo que seria traído. E ele não expulsou da mesa. Às vezes o irmão, eu vou falar como pastor agora. Pastor, como você aceita? Fulano é um pecador, pastor, está aqui na igreja. Mas a igreja é o lugar dos pecadores, como o hospital é o lugar dos doentes. Às vezes as pessoas acham que a igreja é lugar de santo. Santo, o céu é o lugar dos santos. A igreja é o lugar daqueles que estão se redimindo com Deus. Então a igreja é um lugar de cura, libertação, perdão e transformação. Mas olha, sinceridade, Najara, a igreja precisa acordar, porque o Saulo, nos tempos de hoje, ele não teria lugar, às vezes, no púlpito para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado. Como muitos homens de Deus aí que foram chamados por Deus. Nossa, isso é muito pesado, pastor. É muito pesado É pensar pesado. dessa forma. Com quantos anos o senhor pegou sua primeira igreja? Olha, eu peguei a primeira igreja, na verdade, eu comecei auxiliando, né, nosso pastor. Eu fico assim, eu sempre pude estar perto dos pastores regionais e depois estaduais, né? Eu acredito que eu comecei a fazer os cultos da igreja já na juventude. Depois eu fui assumindo as reuniões da nossa sede regional em Cáceres. Quando o pastor não podia estar, nós assumíamos o trabalho e ficávamos por ali. A minha primeira igreja foi no interior do interior de Cáceres, numa cidade chamada Porto Esperidião, uma cidade pequena, e foi, eu acho que por um ano, foi um período de muito aprendizado. Chegamos lá com uma certa bagagem, mas assim, temos muito que aprender. Até hoje, nós temos aprendido. E sou muito feliz de ter começado o trabalho do lado de pessoas assim. No começo que o reino de Deus expandiu mesmo com força, a gente viu coisas extraordinárias acontecendo. E tem acontecido também nos dias de hoje. Então nós passamos por aquela cidade, viemos aqui para a capital, um tempo muito atrás. Aqui na capital, a minha primeira igreja foi no bairro Alvorada. Depois, aqui na capital ainda, foi bairro Novo Horizonte. E nessa época, o pastor Hilton ainda estava aqui. O pastor Hilton estava aqui. Nós brincávamos, conversávamos muita coisa. Nós começamos a mexer aqui, na época, com as transmissões ao vivo. As transmissões e as coisas. Nós começamos esse trabalho aqui. Eu me lembro quando ele estava em São Paulo, a gente já se comunicava, até hoje a gente se comunica, troca, como diz, figurinha, né? Mas aí o trabalho foi crescendo, tivemos outras oportunidades. No ano retrasado aqui eu tive uma oportunidade gigantesca com o nosso líder estadual, pastor Carlos Soares, que está fazendo um trabalho lindo aqui no Mato Grosso. Fui transferido de Poconé, fiquei 4 anos e alguns meses lá, e pude ficar um ano auxiliando o nosso estadual aqui, e foi um período, e é um período extraordinário, porque eu estou ligado a ele aqui ainda, e tem sido bênção. Tem sido bênção para nós e para as pessoas que estão perto. Pastor, sua primeira igreja foi uma escola? Foi mais uma escola? Ou foi mais desafio? Eu acho que foi misto, porque a gente tinha que viajar. Eu viajava para lá nos dias de culto, terça, quinta e sábado. Era 1 hora
de viagem de ida, 1 hora de viagem de volta. E a gente ia no mesmo dia, voltava no mesmo dia, não tinha como ficar por lá. E ainda assim acompanhava os trabalhos na cidade. Mas era tudo novo, né? Ser responsável por um trabalho. Quando você está auxiliando um pastor, você está debaixo da autoridade dele, das decisões dele, da consagração dele. Claro que você deve se consagrar, mas a partir do momento em que você assume um trabalho, é a sua vida, é você ali responsável por aquelas pessoas, né? O pastor, ele vela por aquelas almas. E não tem como você cuidar de nada se você não se dedicar a Deus. Porque não tem como, Najara, você abrir a Bíblia e falar qualquer coisa, não tem como. A gente faz várias mensagens aqui, por exemplo, hoje em dia nós temos os cultos segunda, quarta, sexta, sábado com a juventude, domingo novamente. Eu tenho um trabalho aqui na rede social, sempre está com mensagens aqui. Se nós fôssemos falar de nós mesmos, mensagem da nossa cabeça, é impossível. Tem que ser inspirado por Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ter a comunhão com Deus, porque não nasce da noite para o dia. Eu comentei ontem com os membros aqui na segunda-feira. O céu, para abrir, precisa ser provocado. Você provoca o céu. Quando você provoca o céu, como o Elias, por exemplo, 7 vezes orando para chover, para o céu dar um sinal. Então, assim, joelhos dobrados provocam nuvem no céu. Joelhos dobrados provocam o céu. Então, assim, eu precisei provocar muito o céu nesse período de obra, e eu preciso continuar provocando o céu com as minhas orações. E você que está aí em casa, você quer que o céu se abra, você quer uma mudança na sua vida, provoca o céu. Faça como Elias, dobra o joelho. E olha, foi uma oração estratégica do Elias, porque ele não desistiu na primeira vez. Como a senhora começou a mensagem de hoje, pessoas que têm sofrido, chorado muito. Pois é, quando o rapaz do Elias veio e falou assim, ó, não funcionou não, não vejo nada. O Elias continuou provocando, continuou orando, Senhor, vai chover, eu acredito, vai acontecer. Então, nós devemos persistir. Já tive momentos lá atrás em que a luta foi grande. Assim como Elias também, esse homem de Deus, também pensou em desistir. Quem nunca pensou em desistir, Mas, atire a primeira pastor, pedra. eu vou perguntar, o senhor pensou em desistir, mas ser pastor é tão Ah, fácil, pastor. não é Tem gente que fácil. pensa assim, né? Infelizmente, Ah, pastor, eu luto aqui diariamente com esse programa para fazer as pessoas entenderem que vocês são seres humanos. O que diferencia é a renúncia, é ali vocês estarem de joelhos dobrados, é a intimidade, mas vocês continuam sendo seres humanos e a gente precisa entender de uma vez por todas isso. Najara, as pessoas quando ligam para um pastor, quando elas mandam uma mensagem para o pastor, ela manda assim, pastor, me ajuda. Pastor, estou com problema. Pastor, o senhor está jejuando por mim? Pastor, o senhor tem certeza que o senhor está fazendo alguma coisa para mudar a minha vida? É muito difícil alguém mandar uma mensagem, pastor, o senhor está bem? Pastor, hoje eu quero orar pelo senhor. Eu tenho uma palavra para o senhor. Pastor, tem uma bênção para o senhor. Porque assim, a vida do pastor, existem vários profissionais. Ser pastor não é uma profissão, é um chamado. O pastor é pastor 24 horas. Desde o dia que ele se consagrou, foi ungido, ele é pastor. Ele é pastor em casa, pastor no trabalho, pastor na rua, ele tem que ser. O pastor precisa ter uma palavra pronta a qualquer momento. E ele é cobrado pelas pessoas para isso também. Pastor, o senhor tem que estar pronto, pastor. O senhor tem que me ajudar, o senhor tem que mudar a minha vida. Quantas vezes eu já subi no altar, e com muitos outros pastores amigos meus, subiram no altar com luta. Eu comentei dias atrás, faz 4 anos que eu perdi meu pai. 4 anos, na época da Covid. E eu pensava, sempre pensei, saí de casa com 12 anos para fazer essa obra. E nunca saiu da minha cabeça que um dia eu faria uma viagem difícil. Que eu voltaria para casa para sepultar os meus pais. E eu tive que fazer essa viagem, quando eu estava em Poconé. Foram 200 quilômetros mais difíceis da minha vida, que eu tinha certeza que eu não estaria mais com meu pai.
mas o Espírito Santo os conforta. E quando eu chego em casa, está minha família, está minha mãe, minha irmã, meus familiares, meus amigos, irmãos da obra, de Cáceres, no caso, mas todo mundo te olha. Ele é pastor, vamos ver como que ele vai agir, como é que vai ser agora. Até na hora da luta. E aí eu me lembro que eu fui conversar com a minha mãe, conversar com as pessoas, se segurando, pedindo a Deus conforto, ajuda. Acalmei todo mundo, tivemos um sepultamento e tal. E aí, depois disso, tinha uma árvorezinha lá perto da esquina da minha casa. Eu deixei todo mundo quietinho em casa, fui lá para a árvorezinha. Eu acho que eu fui como. É Felipe, eu acho. Acho que é Felipe, não lembro. Fugiu o nome aqui. Aquele que orou debaixo da árvore. Eu fui lá para debaixo da árvore, lá. Fui falar com Deus, Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor para consolar, só o Senhor para ajudar, só o Senhor para me ajudar nesse momento, me conforta para que eu possa confortar as pessoas, ajudar as pessoas. E graças a Deus eu sempre tive um contato, um diálogo muito bom com os meus pais, com a minha família. Mas o que me ajudou a vencer o luto, vencer tudo, foi aquela oração que com 12 anos eu orava lá com o joelho no altar, dizendo: Deus, me ajuda a fazer diferença. Por quê? Eu falava assim: Deus, eu ainda preciso continuar fazendo alguma coisa. Ainda mais agora, o Senhor precisa me dar algo para fazer. Eu não posso parar nas perdas, eu preciso continuar. Não é fácil. As lembranças vêm, as coisas vêm, mas há uma certeza que nós vamos encontrar lá na glória, na eternidade, porque o Senhor, ele há de recompensar o fruto do nosso trabalho. Mas existem muitos pastores enfrentando ansiedade, depressão, porque o pastor, ele precisa. Você, meu amigo pastor, você que está na obra, você que está me ouvindo agora, pastor, você precisa aprender a desligar a chave, ligar e desligar. O pastor precisa separar as coisas da obra, da casa e da família. O pastor pode ouvir o problema de todo mundo, mas ele precisa colocar o problema de todo mundo na mão de quem pode resolver, que é Deus. Não sou eu que vou resolver, mas o Deus que eu sirvo vai. O pastor ora, consagra, coloca na mão de Deus e precisa descansar aquilo em Deus. E o pastor precisa desligar isso. Agora ele vai viver a vida dele, cuidar da casa, da família, claro, da obra. Mas se o pastor for carregar tudo, os problemas, não consegue. Não consegue. Nós precisamos orar por esses homens de Deus que estão espalhados aí pelo Brasil e outros países que têm enfrentado tanta carga, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vendo, principalmente aqui na nossa nação e em outros países aí também. O senhor falou algo que é imprescindível. Eu já ouvi sobre isso, né? Outros pastores falando que dificilmente uma ovelha, um membro, alguém que tem ali contato ativo com pastor, pastora, pergunta se está tudo bem. Já chega, pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso resolver meu problema, pastor, eu estou com tal dificuldade. Mas dificilmente a gente pergunta se está tudo bem. E quando a gente não pergunta, é a minha impressão, né? Eu não tenho a verdade absoluta, mas a minha impressão de quando a gente começa conversando com alguém que a gente não pergunta se está tudo bem, é porque a gente entende que está tudo bem. Não há necessidade de perguntar, então está tudo bem. O meu problema é Você maior. tocou, você tocou numa coisa interessante. Você sabia que as pessoas não fazem mais essa pergunta? Está tudo bem com você? As pessoas não perguntam mais para as outras como elas estão. Elas não se importam. Elas já chegam querendo solução de problema. Oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ela não para. Mas como é que você está? E, inclusive, a esposa para o marido para a esposa, o pai para o filho. A gente precisa perguntar mais. Mas a missão do pastor é uma missão muito solitária. O pastor e a sua família, né? Eu até comento com os irmãos aqui na igreja: irmãos, quando acaba o culto domingo de manhã, você volta para sua casa, você vai ver sua família, você vai passar o domingo tranquilo com a sua família. O pastor vai continuar na igreja, o pastor vai fazer mais cultos, mais reuniões. Eu até digo para eles: o domingo é o dia de mais trabalho. É o dia que o pastor tem que estar mais ativo e mais comunhão na presença de Deus. O pastor, ele, nas datas especiais, ele está na igreja. No dia dos pais, no dia das mães, no Natal, na Páscoa. São dias congregacionais. São dias de comunhão.
Geralmente dia de Santa Ceia, né? Principalmente na nossa igreja. E, por exemplo, o irmão vem em um culto, amém, Jesus. Aí eu pergunto para você, Najara, quando aquele irmão que às vezes falta a semana inteira, ele falta a semana inteira, vai só no domingo. Aí o pastor está a semana toda na igreja, culto, resolvendo isso e aquilo. O dia que o pastor não faz o culto, que pede para auxiliar, o pastor precisa de um tempo para a família. O pastor fala assim, não, hoje eu preciso fazer isso aqui na minha casa, preciso resolver. Aí o irmão que faltou a semana toda, ele chega e fala assim, cadê o pastor? Ué, o pastor não faz mais culto nessa igreja, não? Não, o que é Assim é isso? fácil. Exatamente, exatamente. Isso mesmo, Azul. Fala, porque isso é importante. Tem que falar. A gente tem que falar a verdade, gente. A gente tem que despertar, né? A gente tem que despertar que não é uma fala de acusação, não. É uma fala para que nós De venhamos despertar. conscientização, para você que está aí, ajudar o seu pastor. Sim, sim. E eu percebo que quando eu falo a gente se inclui, né? Para não falar assim, mas eles estão muito num patamar, se colocando num pedestal de perfeição. Não? Então, eu coloco nós, porque foi-se criado um hábito de perguntar, tá tudo bem? Mas não é um tá tudo bem para saber se realmente a pessoa está bem, é um tá tudo bem porque já, tipo, faz parte da frase, né? Oi, Uhum. está tudo bem? Geralmente, quando você encontra alguém na rua, você passa pela pessoa, oi, tudo bem? Mas você não para realmente saber se está tudo bem, e a pessoa, óbvio que também vai falar, tá tudo bem, né? E aí a gente vai vendo que vai criando um distanciamento tão grande, né? Um distanciamento de saber, e eu falo isso de pessoas assim, transeuntes, né? Tá passando ali na Uhum. rua, mas e dentro da nossa igreja? Que às vezes a gente não sabe o nome do irmão, né? Nossa, aquele irmão faz tempo que não vem, mas como que é o nome dele? Não sei. É um irmãozinho assim que usa óculos, cabelinho Uhum. branco. Às vezes aquele irmão está há anos dentro da igreja e a gente não sabe o nome da pessoa. A gente não sabe se está tudo bem, a gente não sabe o número de telefone, a gente não sabe o endereço para de repente passar lá e perguntar se está verdadeiramente tudo bem. E isso vai criando um distanciamento grande. A cada ano que passa, a gente vai vendo que as pessoas estão dentro da igreja, estão ali congregando, mas não são um corpo. É um corpo Então, desmembrado, então não é um corpo. então, exatamente, é nesse ponto. Como nós somos uma igreja que congrega, mas não congregamos com os nossos irmãos? Não somos igreja. A igreja, a marca da igreja era a alegria. Eles se reuniam no templo, partiam o pão com alegria. Nós precisamos pensar nos nossos irmãos. Jesus ele ensina que devemos orar uns pelos outros. Precisamos pregar o evangelho no mundo que está em nossa volta. Seja nos irmãos dentro da igreja, notar os irmãos. Poxa, eu senti falta daquele irmão, procurar conhecê-lo. Eu acho que quando você sabe o nome da pessoa e chama ela pelo nome, eu acho isso incrível. Quando você está andando pela rua e fala Maria, a pessoa ela fica feliz. Tem uma estratégia que eu uso para o evangelismo. Geralmente eu marco a visita, quando a pessoa ela quer, ela avisa, a gente vai. Mas quando eu sei o endereço da pessoa, eu simplesmente vou na casa dela, vou lá, escolho um dia da semana, vou lá, bato palma, se a pessoa está, ela nos recebe. Por que que o senhor faz essa visita assim, sem aviso, pastor? Porque a ovelha, o irmão, ele pensa assim: o pastor sabe onde eu moro, o pastor lembrou de mim. Meu Deus, Deus trouxe o pastor na minha casa. E eu vou falar, irmã, por várias vezes. Teve gente que falou assim: pastor, o senhor chegou na hora certa. Pastor, eu ia fazer uma coisa errada. Pastor, o senhor veio como resposta de Deus, mas várias e várias vezes. Mas é aquele detalhe. Não estou dizendo para os pastores fazerem isso. É algo que eu faço, que eu tenho orado, pedido para Deus para fazer a diferença. Se Deus te levar por esse lado, amém. Mas é isso. Agora, a pessoa chega na igreja, você não sabe nem o nome do irmão. O irmão, aquele irmão, o do óculos, o irmão que é calvo, o irmão fotinho, o irmão isso, o irmão aquilo. Mas quando a pessoa chega na igreja e fala assim, ô irmão José, seja bem-vindo, a pessoa fala assim, me conhece. Porque talvez esse irmão foi em tantas igrejas, e ninguém lá sabe o nome dele. Aí quando ele chega nessa igreja, 2 cultos, já sabe meu nome.
A ele já se pessoa se sente da sente família. parte de algo, né, pastor? Eu, Narjara, eu tenho a necessidade de me sentir pertencente à minha igreja. Eu tenho a necessidade de estar, de participar, de fazer parte da minha igreja. Eu tenho a necessidade da minha irmãzinha chegar e eu abraçar, aquele abraço apertado. Tudo bem? Como que a senhora tá? E é tão gostoso que eu percebo que conforme você vai se tornando essa pessoa, as pessoas também vão se tornando assim, sentindo a Uhum. necessidade de fazerem parte daquele corpo. Mas o senhor já parou para observar que hoje se normalizou até não gostar de receber visita? Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, nossa, a gente amava receber as pessoas em casa, aquela mesa cheia de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, e a mãe lá cozinhando. Hoje, quantos Uhum. memes que não tem no Instagram, no TikTok, de pessoas que normalizam o fato de não gostarem de estar em união com outras pessoas. Esse aqui é o problema, ó. Estou mostrando aqui, o pessoal está ouvindo. Celular. É a tecnologia, o celular. Tem distanciado as pessoas, tem afastado as pessoas. Você que não tem uma mesa na sua casa, compre e incentive para poder estar reunindo com a sua família na hora do almoço. Tem que desconectar do mundo e se conectar com as pessoas que estão à sua volta. A verdade é essa. Elas estão presas dentro do mundo virtual. Existem, por exemplo, a tecnologia do óculos virtual agora, esqueci o nome, o metaverso. Metaverso. Vai ser um óculos que a pessoa vai ficar na sua casa deitada, um exemplo, e ela vai estar navegando num mundo criado por inteligência artificial, que é também um tema muito forte para a gente se debater também sobre isso. Então, assim, ó, às vezes o jovem é mais amigo do chat GPT do que do pai. É. E aí, não é o problema do chat, o problema é que o pai é apático, um pai distante, ou filhos distantes, ou vice-versa. Então, eles estão indo mais para a tecnologia do que para o calor humano, para a família, para estar próximo. E aí vem esse isolamento. E quando a gente não percebe os sinais, aí a gente vê tragédias. Eu estava vindo hoje aqui para a igreja, junto com a minha esposa, com meu filho. Nós passamos aqui numa ponte que faz a divisa entre Cuiabá e Várzea Grande, que são as duas cidades aqui perto. E os bombeiros estavam atendendo uma senhora que, acredito eu, que provavelmente iria pular da ponte. Nossa. Então, assim, é coisa séria. Se o filho não tem com quem conversar das suas dores e dificuldades, ele pode encontrar uma pessoa errada. A inteligência artificial, ela não é humana. Talvez a inteligência artificial diga para ela: você precisa pôr um ponto final na sua dor. E o jovem não entende, ele está perplexo, ele está ferido, ele está abandonado e ele entende que ele precisa terminar. Só que ele vai terminar de um jeito que vai provocar a sua perda e mais dor em outras pessoas. Então, assim, nós precisamos recuperar a nossa conexão, os laços que foram quebrados. A gente precisa reencontrar os valores, como aquela passagem da dracma perdida. Sim, ó, tô com uma dracma aqui, pastor. O senhor vai ver quem tá. A gente tá Olha na aí, campanha da dracma aqui em São olha aí, ó. Sim. Vicente. E olha só, quando ela perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez não foi procurar a dracma. Tem gente que perdeu algo, a primeira coisa, se você perdeu, não sai correndo procurar. Por quê? Você não sabe onde perdeu, não sabe onde procurar e não sabe o que fazer. Primeira coisa que ela faz é acender a luz. Traga o seu problema para a presença de Deus, ou leva para a luz. Leva a sua necessidade para a luz, eu preciso de luz. E aí está o problema. As três coisas que ela fez mostram os três problemas que ela tinha em casa. Por que ela perdeu a dracma? Porque estava na escuridão. Se tivesse caído no claro, ela achava, ela ia ver onde caiu. Então, como que você não quer perder o seu casamento vivendo na escuridão? Como é que você não quer perder os valores vivendo desconectado da luz de Deus, da comunhão? A segunda coisa que ela faz não é procurar a dracma, é varrer. Quando você acende a luz, leva para a luz vai mostrar o que está errado na sua vida. Ela viu que estava sujo, ela pegou uma vassoura e foi varrer. Então, assim, por que ela não encontrou?
Como que a gente vai encontrar coisa valiosa no meio de tanta sujeira? Para eu encontrar o que é valioso, eu preciso limpar. Quantas vezes a gente, quantas vezes a gente procurando uma coisa, a gente encontrou outra, né? Ah, eu estava procurando dias atrás isso. É porque você começa a limpar. Então, primeira coisa, acende a luz, leva para a luz de Deus, começa a limpar seu coração das dores emocionais do passado. Aí você vai achar aquele valor. Ah, eu amo meu marido. Ah, eu amo meu filho. Ah, eu amo meu pai. Eu tinha esquecido disso. Depois que ela varreu, aí ela achou a dracma. E aí o que acontece? Ela buscou com diligência. Buscar é ir atrás. Minha avó dizia, é a ex-macumbeira, né? Feiticeira. É dizer, quem quer, corre atrás. Então, se você acendeu a luz, varreu a casa, agora você tem que buscar. E buscar com diligência é com força, com dedicação. Eu quero. Eu quero recuperar isso. Ela buscou. E aí, quando eu preguei essa mensagem aqui, foi aí que eu disse para as pessoas o seguinte, Najara. Quando ela achou, ela chamou todo mundo e foi fazer uma boa propaganda do reino de Deus. Eu achei. Todo mundo ficou sabendo que ela tinha perdido, mas quando ela achou, ela chamou todo mundo. Eu quero todo mundo aqui comigo, porque eu quero dizer que eu achei a dracma que eu tinha perdido. Então a gente precisa contar para as pessoas, fazer uma propaganda melhor do reino dos céus. É isso aí. Fazer uma boa propaganda do reino dos céus, porque ele ainda opera milagres. Tem gente que ainda fala: "Oh, mas não existe mais, Deus não opera mais milagre". Na palavra dele diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Será que se você que está com esse pensamento de que Deus não opera mais milagres, será que não é porque algum dia você recebeu uma bênção e não contou? Aí o teu amigo vai e recebe a bênção e também não conta. Aí teu irmão recebe a bênção e também não conta. Aí a gente não vê milagre, porque a pessoa recebe, mas não conta. Vai ficando escasso. Olha, eu vou aproveitar essa parte e falar do Zacarias. Zacarias, quando o anjo apareceu, ele não teve a fé necessária, não creu e ficou mudo. Mas quando nasceu seu filho, estavam até tentando colocar o nome de Zacarias Júnior, né? Da criança. Aí ele pegou a tabuinha e escreveu lá que seria João. E foi naquela hora que ele escreveu que a língua desenrolou e ele começou a falar. Eu acredito que aquilo é um testemunho. Então tem coisas que vão desenrolar na sua vida quando você testemunhar. Quando você falar o que o anjo te disse, que Deus falou, e que aconteceu na sua vida. Se não desenrola. Aí vão colocar nomes que não devia estar. E vão exaltar quem não deveria ser exaltado. Exato. Pastor, a gente tem aí 5 minutos, mas eu tenho um assunto. Passou muito rápido, meu Deus do céu. Mas eu tenho um assunto para a gente concluir nossa conversa. Não vai fugir muito do que a gente falou aqui agora há pouco. O senhor tem um Instagram que tem um número de pessoas, de seguidores que acompanham o senhor, um número quantitativo razoavelmente grande. E que está ali ouvindo a palavra, que está ali recebendo suas mensagens. Hoje a nossa igreja tem um ministério de comunicação muito atuante. E com isso também vem um paralelo, né? A gente vê alguns comentários de algumas situações que vêm acontecendo com essa exposição que acaba se tendo dentro da igreja, né? Dentro das reuniões, de pessoas mal intencionadas, né? Dentro das redes sociais a gente vê aí os haters, né? Falando o que de torto ou direito, entra na sua rede social como se fosse a casa dele, fala o que ele pensa, o que ele acha e não tem um discernimento. Há necessidade, sim, de se propagar o evangelho nas mídias sociais, de ter um ministério de comunicação, de estar ali atuante, mostrando o que está acontecendo efetivamente dentro das igrejas, mostrando os testemunhos, que os missionários já fazem isso há muitos anos. Mas como que o senhor vê hoje o Ministério da Comunicação, como o senhor vê essa exposição nas mídias sociais do Evangelho? Em algum momento o senhor consegue detectar que está havendo uma superexposição ou ainda está sendo manipulado de uma forma organizada, de uma forma que está realmente propagando o Evangelho da forma correta, né? Olha, Najara, eu sempre gostei de comunicação. Aqui
na época de Cáceres, o nosso pastor regional estava lá, eu cuidava das gravações para a programação da igreja, e ali a gente foi aprendendo sobre aquilo. Eu acredito que o grande boom aconteceu a partir da pandemia, que aí começaram praticamente as transmissões ao vivo e tudo mais. Existem vários perfis e pessoas que eu sigo que realmente estão ensinando a como transmitir, levar a mensagem de Deus. Nós não podemos negligenciar o que Deus está fazendo dentro dos templos, na igreja, mas nós precisamos aprender a como transmitir. Eu tenho o nosso pessoal da comunicação, tenho acompanhado eles aqui, né? E o nosso ministério, graças a Deus, agora vai conseguir linkar a comunicação toda, né? Vamos ter esse ministério todo linkado. Isso vai ser maravilhoso. Mas as pessoas precisam estar prontas. Existem situações em que nós vemos nas redes sociais em que pessoas distorcem o evangelho, distorcem a palavra. Eu não quero ser exagerado, eu também não quero dizer que são todas, mas existem ministérios que, infelizmente, acabam fazendo um desserviço para o reino de Deus. Como a gente falou agora há pouco, que nós temos que fazer uma boa propaganda do reino dos céus. Mas nós também precisamos tomar cuidado, porque foram aprovadas algumas leis que falam sobre, por exemplo, direito de imagem e tudo mais. Então nós precisamos, a igreja precisa estar preparada, porque a igreja de Cristo, ela sempre foi a igreja perseguida. Sempre foi. E não vai deixar de ser a igreja perseguida agora. Então, é mais um ministério que tem uma grande responsabilidade. A minha recomendação é para as pessoas que participam do Ministério de Comunicação, Ministério de Mídia da igreja, é que realmente se qualifiquem. Não fica só, não, pastor, eu orei, eu busquei a Deus, eu já aprendi a tirar uma foto. Eu já sei fazer o vídeo, pastor. Não, não é só isso. A Bíblia diz que Davi, ele foi chamado porque ele sabia tocar bem. Ele sabia tocar bem, ele tinha a presença de Deus, ele sabia o que estava fazendo. Então, assim, a gente tem que saber não só manipular um aparelho eletrônico, a gente tem que saber usar o que Deus tem nos dado. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, e que não tem que se envergonhar. Então, a gente tem que estar realmente pronto para lidar com os haters. Como eu tenho as minhas redes sociais ativas aqui, a gente faz as transmissões do culto e tudo mais. Os jovens da mídia, alguns, pastor, mandaram um comentário aqui. Eu disse, amigo, é normal. Não responda, só ore por essa pessoa. É normal. Eu já tive uma época que eu fui tentar responder os haters, eu fiquei mais, perdi a paz. Perdi a paz e não compensa. Existem pessoas que são usadas mesmo pelo inimigo simplesmente para diminuir aquilo que foi feito. Às vezes, aquele culto maravilhoso, com um testemunho lindo que Jesus fez, é naquele que o hater vai para descredibilizar o que Deus fez naquele lugar. E se a gente dá conversa, a gente está dando munição e dando ibope para quem não devia. A gente tem que deixar Jesus brilhar. O primeiro, que Jesus já teve os seus haters do passado, né? Que foram tão enfáticos que crucificaram ele na cruz do Calvário. Nós devemos simplesmente nos apegar no ministério que a gente tem e nos preparar para fazer algo que realmente agrade o reino de Deus e alcance aquelas pessoas que precisam. Como o ministério de louvor precisa estar preparado, afinado para cantar um louvor a Deus, nós também precisamos estar alinhados na comunicação, seja ela visual, audível, seja através da fotografia, seja o ministério de marketing, seja através das frases, seja o que for postado nas redes sociais, precisa ser muito bem pensado, porque o centurião, ele disse para Jesus, me dê uma palavra, meu servo vai ser curado. Uma palavra pode mudar. Eu vou passar aqui uma estratégia, Najara, que eu uso para os pastores agora. Não sei se eles entendem isso. Isso aqui é discernimento, é coisa assim, é coisa natural para quem... eu também visito empresários, tá? Eu tenho trabalho com empresários, faço palestra com os funcionários. Eu chego lá e não prego só a palavra. Eu chego lá de uma forma descontraída, a gente chega na palavra. E eu ajudo os empresários a como trabalhar também. Olha só como que pode fazer. Digamos, eu tenho culto aqui domingo. É o domingo, Santa Ceia, domingo dos Filhos de Deus.
Olha o que a mídia da igreja pode fazer. Quando chega no sábado, prepare todas as artes do domingo, da ceia, do culto, frases de efeito, de convite, e faça uma monetização. Monetizar é isso, patrocinar, né? Patrocine. Vai lá, use aí o aplicativo que a pessoa usa e coloca para começar a patrocinar aquilo a partir das 5 horas da manhã do domingo e vai até as 4 horas, 7 horas da noite do domingo. Por quê? Olha só. Faça um videozinho, todos os formatos das redes sociais, porque quando a pessoa acordar de manhã no domingo, ela acorda assim, meu Deus, eu preciso ir numa igreja, meu Deus, preciso mudar. Quando ela abre o celular, tá lá. Meu Deus, isso aqui é um sinal de Deus. Deus está me chamando. Deus, o senhor quer que eu vá? Irmã, eu recebo várias pessoas assim. Pastor, mas isso é estratégia de marketing. Sim, é a estratégia que eles usam para ganhar dinheiro, a gente usa para ganhar almas. É também a visão do reino, a visão de Deus. As pessoas precisam, nós da comunicação precisamos usar o que nós temos em nossas mãos com sabedoria, para nós podermos atingir aqueles que precisam. Porque as pessoas estão presas na tecnologia. A gente tem que estar lá na rede social. A gente tem que estar em todas as plataformas. Até me disseram assim, até no TikTok, sim, até no TikTok. É só não fazer dancinha, né? Verdade. Mas pode dançar para Jesus, um momento do louvor, não tem problema. Mas a gente tem que estar em todo lugar, pregando a palavra de Deus para as pessoas. Mas precisamos estar preparados. Preparados para lidar com o hater, com as críticas, com as indagações e preparados, e, infelizmente ou felizmente, até com o judicial. Porque assim, nós podemos falhar. E a gente tem que estar preparado para arcar com as consequências se for necessário. Então, assim, nós precisamos estudar a questão da comunicação, como propagar o reino de Deus. Infelizmente, nós vemos aí no plenário, na política, leis sendo aprovadas sempre que não apoiam tanto a igreja. Veja como que é, né, Najara? Najara, um irmão me questionou, pastor, eu acho que a igreja não pode falar de política. Eu falei, irmão, tudo bem, mas eles podem falar da igreja? Lá eles podem falar de casamento, de aborto, e a gente não pode falar de política. E somos Eu falei, representados por quem? e ainda falei assim, José não foi chamado para ser pastor, José não foi chamado para ser profeta, José foi chamado para ser político, para ser governador. Daniel era governador, Daniel, governador também. Até Jesus precisou de um senador, pois o senador pegou o corpo de Jesus e colocou lá no sepulcro que nós vemos hoje. Então, assim, a política, ela está aí. E nós precisamos de gente, de Deus também, para estar naquele lugar. Né? Mas é um assunto também para outro dia também, né? Pastor, deixa aí o seu Instagram para o pessoal que está ouvindo ao vivo, seguir o senhor, conhecer. Eu quero conhecer o pastor Edilson José. O Instagram é esse, pastor Edilson José. Oh, JS, né? Deixa eu até tirar a dúvida aqui da minha rede social. Pastor, o senhor não sabe nem a rede social do senhor. Às vezes é assim mesmo, a gente Mas precisa do braço, do apoio, precisa aí dos precisa. obreiros de Deus ajudando. É verdade, a gente tem aqui o nosso pessoal que nos ajuda aqui e graças a Deus nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho com o auxílio deles. Olha, no Instagram é @pastor Edilson JS. Pastor Edilson JS. Lá no TikTok também, nós estamos por lá também, mas sem dancinha. Lá não tem dancinha não. Também nós estamos no YouTube também, Pastor Edilson José. E fique à vontade para você nos acompanhar na medida do possível e com a permissão de Deus, Deus podendo nos dar a graça de uma visão, de uma direção, nós estaremos disponíveis para aquilo que Deus quer fazer. Amém. Pastor, deixa um recado final para o pessoal que está ouvindo, que ficou aqui até os últimos minutos. A gente tem 1 minutinho só para entregar a programação para o pastor Henrique, que vem logo após aqui com o programa do povo. Mas deixa um recado para o pessoal que está ouvindo, que vai ouvir depois no YouTube. Um recado para você que está me ouvindo agora é que Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Quando Paulo quis dizer isso, ele estava falando sobre ser referência.
Uma referência é como na Bíblia, é um versículo que liga outro. É quando você está andando no trânsito, você tem placas que sinalizam o caminho. Essas placas são referência. O mundo que nós estamos vivendo está faltando cristãos que sejam referência para o caminho que é Jesus. Seja referência para as pessoas encontrarem o caminho, referência para mostrar para elas que elas estão no caminho certo e que precisam de Cristo. Ser imitador de Cristo é imitar a sua palavra e mostrar o caminho para as pessoas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial, foi muito Olha, me abençoe, eu tenho certeza que abençoa muitas vidas que estão lá do outro lado ouvindo e que irá abençoar as pessoas que vão ouvir pelo YouTube. Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família, sua igreja e que Ele permita que o Senhor cresça dia após dia, trazendo a palavra dEle e ecoando nos corações, porque isso é necessário. Que o Senhor seja o verdadeiro representante dele aqui na terra cada vez mais, trazendo aí o evangelho e usando aí o Senhor como instrumento da palavra e do poder dele. Najara, fico lisonjeado por tudo, agradeço a oportunidade, estar com o povo de Deus sempre é maravilhoso e a gente está à disposição desse povo querido que nos deu esse tempo para ouvir falar de Deus. Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, pastor. Pastor, eu vou me despedir do senhor no off, vou dar tchau aqui para o pessoal que está ouvindo. Pessoal, fiquem com Deus. Amanhã às 16 horas, programa Geração Eleita volta, tá? Amanhã vai ser poderoso, vai ser especial. A gente tem uma convidada aqui, ó, incrível, secretária nacional da Educação.